E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lucas 4:32. Tema da semana: Jesus, o Mestre por excelência. Esse é o nosso 9º encontro desta temporada, onde estamos estudando o Evangelho de Lucas. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos mais da Palavra de Deus. Estamos iniciando o nosso 9º encontro com 2 novos convidados. E eu quero saudá-los aqui, pastor Eliéder Francisco da Silva, que trabalha na área de secretaria, e outras áreas aí que eu vou pedir para você falar um pouquinho, na região sul do estado de São Paulo. Pastor Eliéder, seja bem-vindo. Uma alegria. Obrigado, pastor. Quais são as áreas que você trabalha? Além de secretaria? Secretaria, Ação Solidária Adventista, ASA, né? Que faz o trabalho assistencial, social. E Ministério do Idoso. Ministério do Idoso também. Que beleza. É uma satisfação, um privilégio poder recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Pastor Marivaldo Fabrício. Isso mesmo. Pastor Marivaldo trabalha na região oeste do estado de São Paulo. Pastor Marivaldo, que trabalha em um departamento que motiva, que mobiliza os membros das congregações adventistas para estudarem o nosso guia de estudos, estudarem o que nós chamamos tecnicamente aqui, né, a lição da escola sabatina. Pastor Marivaldo, seja bem-vindo. Pastor, eu agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande. O nosso objetivo lá na região oeste do estado é realmente esse, motivar os nossos irmãos, todas as pessoas que entram em contato conosco, a estudarem a Bíblia, a estarem em contato com a Bíblia, né? A motivarmos também a questão da ação missionária, fazer com que Cristo seja conhecido ali e trabalhando através da ASA também, que é a Ação Solidária Adventista lá naquela região. A cidade, só para lembrar as maiores... A sede da nossa escritório igreja ali fica em São José do Rio Preto. Ok, aí você tem... Temos São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Ribeirão Preto, São Carlos, Presidente Araraquara, Prudente. Presidente Prudente, lá na outra ponta. Na realidade, nós ocupamos 53% do estado de São Paulo. É a maior região. É a maior região. O senhor lembra quantos municípios que a igreja é responsável nesse escritório? Não me lembro agora, mas nós temos Um número uma muito quantidade grande, bem né? grande de municípios ali. Tá bom, satisfação poder recebê-lo, pastor Marivaldo. Alegria nossa, muito obrigado. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos queridos amigos, pastor, de uma cidadezinha que faz divisa aí com a sua região, que é Santa Rita do Passa Quatro. Sim. Quero mandar um abraço para o Seu Tranquilo, isso mesmo, Seu Tranquilo, e a dona Márcia, uma família muito querida. Deus continue cuidando, abençoando vocês todos os dias. Eu tive a oportunidade de conhecer a simpática e agradável cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Nós vamos, nesse momento, orar a Deus suplicando. Eu sempre digo que nós temos o nosso guia de estudos, mas o guia sistematiza o estudo que é a Palavra de Deus. Então nós vamos mais uma vez orar suplicando iluminação do Espírito Santo para entendermos a Palavra de Deus. Pastor Eliéder, você pode fazer uma prece, por favor? Santíssimo Deus, eterno Pai, louvado e santificado seja teu eterno nome. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, estudando a tua palavra. Que teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, o nosso coração, iluminando-nos para a compreensão destas verdades e, acima de tudo, pelo teu poder, possamos colocá-las em prática. Abençoe a todos nós aqui na condução desse estudo e bem como também a todos que nos ouvem. São bênçãos que te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. É muito bom estarmos juntos para aprendermos a Palavra de Deus e os planos que Ele tem para a nossa vida. Quero lembrar a você que acompanha o programa Lições da Bíblia, que deseja conhecer mais. Nós oferecemos esse guia de estudos, que é a revista Princípios. Aqui você vai descobrir planos que Deus tem para você, para a vida da sua família. Eu gosto de mencionar que esse é um presente. Você preenche o cadastro, faz ali o seu cadastro no blog e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Descubra de onde nós viemos,
por que estamos aqui e para onde nós vamos. A nossa vida tem sentido. Nesta temporada, pastor Eliéder e pastor Manivaldo, nós estamos tendo o privilégio de assistir pequenos vídeos do autor do nosso guia de estudos. Nesse momento, com a palavra, o autor, Dr. John Fowler. O poder por trás dos ensinos de Jesus é o poder da pessoa que fala. Isso é importante que lembremos. Você lê os evangelhos e essa é a indagação dos seus inimigos, de seus amigos, de Pilatos, de todo mundo. Nenhum outro homem falava como Jesus. Por quê? Você quer dizer que não pode encontrar bons ensinos em Sócrates? Em outros filósofos? Ou em outras religiões? Ou mesmo com pessoas? Aprender com pessoas corretas? Bons ensinos podem ser encontrados. Porém, a pessoa por detrás dos ensinos, aquele que ama, que se importa, aquele que olha dentro da sua alma e fala com você, apenas Jesus fazia. O poder da palavra de Jesus é moral, ético, espiritual e absolutamente santo. E se importa com quem escuta seus ensinos. Isso é o que torna os ensinos de Jesus poderosos. Seus ensinos são únicos, não há dúvida. Mas quem algum dia deu a sua própria vida como sacrifício para perdoar os pecados de outras pessoas? Que outra pessoa fez isso? Apenas Jesus, em toda a história, foi o único a fazer isso. Então, isso é o que faz dos ensinos de Jesus algo tão singular e poderoso. Amigos, eu creio que a gente tem aqui uma deixa maravilhosa, né? A diferença de quando Jesus falava, o poder da sua palavra. O pastor pontua ali qual era essa grande diferença. E a gente vai ver no guia de estudos, no estudo desta semana, que a gente tem ensinos, mas esses ensinos têm efeito porque Jesus estava interessado nas pessoas. Por que às vezes nossa palavra não tem essa autoridade? Por quê? Por que às vezes a gente não tem efeito? Está faltando na gente o verdadeiro interesse? Pastor Eliéder. Eu creio que, analisando a palavra de Jesus, hoje muitos, para garantirem a sua palavra, precisam de contratos, de documentos e mesmo assim não cumprem os seus compromissos. E como é importante cumprir a palavra. Eu não me lembro em nenhum momento de meu pai não ter faltado com a sua palavra comigo. E isso tem pautado a minha vida. Então, para mim, a coisa mais importante no que se trata de honestidade é a honestidade na palavra. E por isso, quando Jesus ele falava com autoridade, mas ao mesmo tempo ele se misturava com as pessoas e ele não precisava impor a sua autoridade. Ele conquistava a autoridade pelo que ele era, porque ele conhecia todos os aspectos da vida do ser humano. Ele conhecia eu achei interessante porque ele coloca assim, nós temos outros grandes mestres, não vamos... Sim. Mas Jesus transcende, Jesus ocupa qualquer posição porque há um interesse maior, não só do ensino. Jesus era a essência daquele que se preocupava com o outro. Jesus tinha um carinho, tinha um amor incondicional pelo outro. Jesus era aquele, ou é aquele, que veio disposto a morrer do lugar do outro. Isso lhe dava autoridade. A autoridade de Cristo não estava pautada no poder bélico, não estava pautada em qualquer outro tipo de força, mas na força do amor, a força da inteireza de coração, a força de poder amar o outro de uma forma incondicional, exatamente como ele é. Isso lhe dava poder, isso lhe dava condições de poder influenciar pessoas. E nós vemos no nosso guia de estudos que mundo ele encontrou. Quando Jesus veio, qual era a situação do mundo? Era uma vida falsa, uma vida artificial. E aqui nós vemos que o povo vivia para o presente.
Interessante que o próprio autor ele comenta que a verdade, né, a honra, a integridade, a confiança, a compaixão estavam abandonando a terra. Isso não existia. E Jesus vem para resgatar tudo isso. Então ele se misturava com as pessoas. Ele entrava na vida das pessoas. Quando alguém sofria, ele sofria junto. Se alguém tinha fome, ele tinha fome junto, não é? O Gui até colocou, pastor, incredulidade e materialismo, que levaram isso que você colocou, levaram as pessoas a viverem, levou as pessoas a viverem para o presente e não pensando na eternidade. E nós vamos ver no guia de estudos, então, esta quebra, esses ensinos que o mestre apresenta, é uma quebra de paradigmas. Vamos resgatar um pouquinho a questão da autoridade, e o pastor começou a trabalhar isso. Eu queria usar alguns exemplos, queria que vocês usassem alguns exemplos bíblicos. Nós já estudamos aqui algumas semanas o exemplo da viúva de Naim, que está em no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Isso mesmo. É isso? 7, 11. Exatamente, 7 versos 11 até o verso 17. Eu queria que vocês destacassem a frase que está no verso 16. Só para relembrar, a viúva de Naim estava ali, o cortejo levava o filho que agora ela havia perdido, seria o momento de sepultar o seu filho, e vinha um outro cortejo, né? Nós até falamos nessa lição que era o cortejo da vida e o cortejo da morte. E Jesus veio e trouxe vida. Mas a frase é: Deus visitou seu povo. O que podemos tirar de lição desta frase para a nossa vida? Eu gostaria, pastor, de contemporizar um pouquinho. Por favor. Trazer para agora. Aquela mulher tinha em seu filho a única expectativa de vida para ela. Porque uma mulher na época de Cristo, viúva, e agora perdendo seu filho, era uma coisa trágica. Além da tragédia de perder o filho, ainda existia a tragédia de ser uma mulher sozinha. Então a dificuldade para aquela mulher era muito grande. Quando Cristo chega e traz para aquela viúva a alegria de ter seu filho novamente em sua vida, trazer novamente da morte, tendo autoridade sobre a morte, algo impressionante acontece ali naquela cidade. Deus visita aquela cidade, e eu gostaria de dizer o seguinte: Deus visita a vida de cada um de vocês que está aí. Você que passa por dificuldades, você que está com lutas, você que perdeu um filho querido, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, é aquele que pode sustentar você. Assim como esteve na vida daquela mulher, sustentou aquela mulher, e a ação dele em trazer de volta da morte para a vida aquele menino, trouxe para toda a cidade a ideia de que Deus havia visitado aquele lugar. Deus estava ali presente. Que mensagem de consolo e motivação para a gente, saber que o mestre, por excelência, tem autoridade para nos visitar e transformar qualquer situação, né? Isso é extremamente Jesus confortador. Trouxe esperança, né, para aquela família. Exatamente. Nós temos alguns outros exemplos do poder da autoridade. O guia apresentou o poder da autoridade transformando situações. Podemos relembrá-los aqui, por favor? Nós temos no momento daquela tempestade, né, onde Jesus tranquilamente dormia, mas ele apenas com o poder da sua palavra, ele acalmou a tempestade, né? E os discípulos ali atônitos, mas quem é esse, né, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Está maravilhoso, né? Então Jesus tendo autoridade sobre a natureza, é um dos pontos interessantes. E isso é confortador hoje, porque a gente vive às vezes algumas situações assim, né, pode deixar a gente preocupado, de descontrole, tudo está fugindo da... Então está aqui que Deus, ainda que a gente não entenda algumas situações, ainda que o homem crie algumas situações, é a seca, é a inundação, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, isso me conforta o coração e eu vibro com essa certeza. A certeza de que o meu Deus, o Deus a quem nós adoramos, o Deus que fez milagres no passado e teve toda essa autoridade, ainda é o Deus que vive e reina para todo sempre. Ainda tem autoridade sobre todas as coisas. O meu Deus, o nosso Deus, tem autoridade sobre a natureza.
os demônios se submetem a eles. O meu Deus tem autoridade sobre a morte, porque Ele venceu os grilhões da morte. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que o guia de estudo nos leva a conhecer através da palavra de Deus. É um Deus que tudo pode, é um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Quando você lê o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, antes da grande comissão, é dito assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto agora ide. Olha que coisa interessante, o nosso Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Isso me conforta demais, me dá condições de entender que, a despeito da confusão que é o nosso mundo, do despeito das dificuldades, das lutas que cada um de nós temos, se eu pudesse deixar um conselho, eu deixaria o seguinte conselho: acredite, Deus está na direção de todas as coisas. Eu queria sublinhar esses aspectos que você colocou. Nós citamos autoridades sobre a natureza. O senhor citou o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, 31 a 37, que foi a cura do homem possesso de um espírito de demônio. Então, o poder que o Senhor tem sobre o mal, sobre o inimigo. Exato. O Senhor citou o poder sobre a morte, e a gente relembrou a Sim. viúva de Naim. Exato. Eu creio que isso é extremamente confortador, porque ao perdermos pessoas que nós amamos, às vezes a gente tem a sensação... Que tudo acabou. Exatamente. Agora, dois aspectos interessantes, né, sobre a autoridade de Jesus, para mim, que assim, há um destaque especial, que é a autoridade de Jesus para perdoar os nossos pecados. Muito, Né? muito bem. Perdoar os lembrado. nossos pecados e, ao mesmo tempo, de confessá-los diante do Pai. Ou seja, a autoridade de Jesus, ele justifica os nossos pecados diante de Deus. Deus não precisa perguntar para ele, mas Jesus, esse aí, quando Jesus apresenta os nossos nomes, ele fala: Pai, ele já se humilhou diante de mim, ele já confessou todos os seus pecados e eu já os perdoei. Então Deus, ele simplesmente aceita esta autoridade de Jesus, e quem somos nós para não aceitá-la? Né? O perdão dos nossos pecados. Pastor, dois aspectos muito importantes que você colocou. Não importa quem a gente seja, o que esteja Sim. acontecendo, o que eu fiz, Ele tem autoridade para perdoar. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo que você colocou? A autoridade de Jesus de justificar os nossos pecados Diante do Pai. diante do Pai. E aqui eu acho que a gente pode sublinhar, é o verdadeiro e único mediador. Exatamente. Né? E a gente pode ficar em paz. Podemos ir a Ele e podemos ficar em paz. Nós vamos para o intervalo. O pastor vai guardar a observação, Ok. tá bom? O pastor Marivaldo tem uma observação. Aí, na voltinha, o senhor não esquece aí. Não. Tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos hoje no Evangelho de Lucas entendendo as orientações do Mestre por excelência. Lembrando que ele queria transformar o mundo, assim como ele quer transformar o nosso mundo. Vamos para o intervalo e já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Quero mandar um abraço para um amigo do coração. Nosso amigo, hein, pastor Eliéder? Verdade. Nosso amigo Ivan Almeida, nosso querido Ivan Almeida, que é hoje o administrador financeiro do UNASP Campus em Hortolândia. Um abraço para o Ivan, um abraço para a Neila, para o Ivanzinho, para a Cristininha, uma família do coração. Você trabalhou junto com o Ivan, né, Eliéder? Fui chefe dele. Você foi chefe dele? Que tenha sido um bom chefe. Aprendeu direitinho. Aprendeu direitinho. Um abraço, Ivan. Um abraço para você que acompanha o Lições da Bíblia. O Ivan está sempre acompanhando e compartilhando também em sua comunidade religiosa. Marivaldo, você tem uma observação para Eu fazer? gostaria só de salientar um ponto que o pastor Eliéder colocou sobre a questão da autoridade de Cristo, de Deus em perdoar. Essa é a essência daquilo que nós podemos chamar de um alívio ao coração. Pastor, tanta gente vive sofrendo com pecados cometidos no passado.
tanta gente vive carregando fardo nas costas. O guia de estudos nos leva para a Bíblia. O senso de culpa, né? Esse sentimento de culpa, tanta gente com sentimento de culpa, sofrendo. Porque na realidade o inimigo sugere que você peque, que você erre, e depois ele joga no seu rosto tudo aquilo que você fez de errado, atribuindo a você a culpa de tudo aquilo, dizendo que você não presta, que você não tem solução. Hoje a lição, o guia de estudos nos leva para a Bíblia para entendermos exatamente isso que o pastor Eliada colocou. O perdão é algo divino. Deus pode perdoar. Amém. E Deus tem essa autoridade. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário, esse Deus tomou o meu lugar e pagou a minha dívida. Isso me traz um alívio. Isso me traz a ideia de que eu tenho todos os meus pecados perdoados pela pessoa de Jesus Cristo. Eu só preciso confessar e abandonar esses pecados, porque esse Deus maravilhoso tem autoridade para nos perdoar. E não existe pecado grande demais para Deus, não existe erro grande demais para Deus perdoar, porque o nosso Deus, o Deus que nós estamos estudando nessa manhã aqui, na Bíblia Sagrada, é o Deus que pode todas as coisas, porque é o Deus do impossível. E os méritos da cruz dão essa autoridade diante do Pai para dizer, eu conheço o Pai. Né? E o Pai, lógico, né? Há uma aqui, né? Se o Senhor apresentou os meus pecados, eles estão perdoados. E o interessante é que nós, né, na nossa condição de pecadores, não precisamos de intermediário. Porque Jesus é o nosso intercessor. Isso aí. E a escritora Ellen White, ela fala muito bem sobre isso, sobre o poder da oração, que em alguns momentos nós pedimos algumas coisas, na parte material ou física, às vezes Deus responde, né, logo, às vezes demora um pouquinho, e às vezes Ele não responde, não é? Porque Ele sabe o que nós precisamos. Mas ela coloca que quando nós oramos a Deus, não importa onde estivermos ou em que situação estivermos, não é? Ela diz que quando nós suplicamos o perdão dos nossos pecados, Jesus responde imediatamente. Amém. Imediatamente. Amém. Imediatamente. Que bênção, que conforto. Boa lembrança, lembrando sempre que a escritora Ellen White, na Igreja Adventista, nós cremos como inspirada, Deus deu a ela o dom da profecia. Amém. Eu quero ir adiante agora, nós temos o famoso Sermão do Monte, que no Evangelho de Lucas, que é o nosso foco nesta temporada, nós temos assim detalhes do Evangelho, né? É interessante que no Evangelho de Lucas, o sermão está imediatamente após a escolha oficial dos discípulos. Verdade. E aí até alguns eruditos aí chamam de o desafio de ordenação para os 12. Eu achei muito interessante esse detalhe que o autor colocou aqui. E eu queria que vocês considerassem o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 20. Nós temos aqui algumas divisões, rapidamente. Primeiro, as bem-aventuranças, depois a razão do cristão para se regozijar mesmo diante da rejeição, depois os ais, contra os quais o cristão deve se guardar, e depois o imperativo cristão, o comportamento, os frutos e o construtor. Podemos considerá-los rapidamente? Só para relembrar aqui, começando pelas bem-aventuranças. Pastor. O senhor me permite trabalhar um pouquinho? Está feita a permissão já. Verdade? Então tá bom. O senhor tem autoridade para isso aqui. Não, a autoridade vem da produção, pastor. A autoridade falou aqui, pastor, pode permitir, está permitido. Ok, então você recebeu a autoridade da autoridade. Isso. A partir do verso 27 até o verso 31, eu entendo que esses são os versos, do meu ponto de vista, obviamente, são os versos assim bem complexos, porque eles vão na contramão do mundo em que nós vivemos, na contramão do tipo de vida que as pessoas vivem hoje. O verso 27 diz assim, olha, digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Esse é o imperativo. Qual é o verso que você citou? O 27. 27, okay. É o verso 27. Isso. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fácil isso? Não é. Não. Isso é algo sobrenatural.
Não dá para humanamente agirmos dessa forma. Não dá para humanamente agirmos da forma como a Bíblia está dizendo para fazermos. Como eu posso amar aquele que me odeia? Mas a Bíblia diz que é possível. Como que isso é possível? Como eu posso amar alguém que me odeia? Eu só posso amar alguém que me odeia através de Cristo. Cristo em mim, que me dá a possibilidade de olhar para o outro, não com os meus olhos, mas com os olhos de Cristo. Sentir pelo outro, não com os meus próprios sentimentos, mas com os sentimentos de Cristo. Permitir que o meu eu sucumba à presença do Espírito Santo na minha vida. E aí o verso continua e vai complicando um pouquinho mais, né? Porque o verso 28 diz assim, olha: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Não é fácil isso, é muito complicado, é muito difícil. Mas se eu quero fazer a diferença, se eu quero fazer algo mudar no meu cotidiano, com os meus vizinhos, com as pessoas que eu estou interagindo, com as pessoas que eu convivo, eu preciso praticar isso. Isso se chama prática do cristianismo. Foi assim que Cristo viveu. Ele é o meu modelo em todas as coisas. Alguém tratou mal? Trate bem. Trate bem. Se alguém falou mal de você? Fale bem. Fale bem. Fale bem. Nós temos a tendência de usar o texto que diz assim, olho por olho, dente por dente. A gente gosta até desse texto. Pagar na mesma moeda, né? Bateu, levou. Mas Cristo trabalha incansavelmente para tirar esse tipo de percepção de nós. Ele quer que nós sejamos diferentes. A palavra de Deus diz que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Para ser sal, você tem que exercer influência. E a influência que Deus quer que exerçamos é a boa influência. É fazer com que o mundo seja um pouquinho diferente. Nós quebramos preconceitos, nós destruímos a inimizade, destruímos o inimigo quando amamos, quando passamos a amar. Vou repetir aqui, sozinho nós não conseguimos fazer isso. Isso é uma obra sobrenatural. É Cristo em mim, através do relacionamento com Ele, que me dá a possibilidade de amar aquele que me odeia, de falar bem daquele que fala mal de mim. Pastor, leia os 2 versos seguintes, já que você está na... Né? Está dado aí, você pediu aí, ó. Você me deu autoridade, eu estou indo. Vai lá. Olha só, o verso 29 diz assim, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Pastor, a nossa luta diária é a luta do relacionamento com Deus, com Cristo. A nossa natureza não é propensa a isso. A nossa natureza é propensa, como o apóstolo Paulo diz, a fazer o que é errado. A grande luta que temos, a grande dificuldade, o grande conflito que acontece é aqui dentro do palco do nosso coração. Porque o inimigo sugere que você tem que bateu, levou. Pague, como o pastor Eliade disse, pague com a mesma moeda. É assim? Então vai ser. Agora Deus diz assim para você, não é assim. Se falarem mal de você, fale bem dele. Se odiarem você, ame esse. Se tirarem de você a tua capa, dê para ele também a tua túnica. Se baterem no teu rosto, vire para ele o outro. Como que o ser humano entende isso? Não dá. Humanamente é difícil você entender essas questões. A gente tem que lembrar que, em realidade, qual era a situação do mundo? E agora o Senhor está implantando, o mestre por excelência está implantando exatamente algo que vem de encontro ao que eles viviam, ao que era a vida deles. O Senhor está implantando uma nova ideia, esse é o propósito. Para que o mundo fosse transformado. Olha que coisa interessante. Nós acabamos de estudar, uma partezinha aqui atrás, que Jesus foi inserido num contexto de pessoas muito complicadas, difíceis, o bom senso, o amor, tudo que era bom estava saindo do contexto de vida daquele povo lá. Nós não vivemos uma época diferente hoje. A nossa época hoje é muito parecida à época que Cristo viveu.
Hoje as pessoas estão rompendo todos os limites possíveis e imagináveis do bom senso. Verdade. Hoje as Do pessoas, respeito do próprio. respeito próprio. As pessoas estão Do equilíbrio, violentas, é isso as aí. pessoas estão desequilibradas. O respeito aos pais já não vigora mais. O conceito de família está sendo quebrado. Você hoje, nós hoje, somos aqueles que precisamos representar Cristo aqui. Através de Cristo em nossa vida, nós podemos ter o comportamento, nós podemos ter a vida de Cristo vivida em nossas vidas aqui. Muito bem colocado. E não Pastor basta Eliel. apenas gostar das pessoas, tem que amar, Exato. né? A regra áurea aqui que Jesus tentou colocar é justamente o amor, né? O amor que ele tinha pelas pessoas e o amor que nós precisamos ter pelas pessoas. E você colocou um detalhe em off, para pessoas que a gente tem afinidade, essa foi a expressão que você Isso. usou? É muito fácil. Muito fácil. Agora, quem a gente não tem... Amar quem pisa no nosso calinho, né? Gostar Quem do nos Ivan é machuca. fácil, né? É fácil, É fácil, gente boa. Percebe? Não. É exatamente assim, exatamente assim. Esse é o grande desafio. Vamos adiante. O nosso guia de estudos apresentou uma ideia que eu achei muito interessante, que o Senhor amplia o conceito do que é uma família. Acho isso maravilhoso. Vamos trabalhar isso aqui? Bora. Que conceito é esse que o Senhor amplia? O que é uma família? Vamos começar. O que é uma família? A família ela pode ser uma família consanguínea, não é verdade? Pai, mãe, filhos, não é verdade? Avós e assim por diante. Você pode ter alguém sendo adotado por essa família também. Então, o contexto de família, basicamente, é esse aí, né? Cristo ampliou isso. Cristo está dizendo o seguinte, olha, você pertence à minha família. Por adoção, você faz parte dessa família, que é a grande família de Cristo aqui na terra. Eu fico maravilhado com esse Deus maravilhoso, parece até uma redundância, não é verdade? Mas é a ideia de Deus não permitir que ninguém fique desagregado, que ninguém fique fora desse contexto maravilhoso de família. E Jesus deixa claro, né, que na oração do Pai Nosso, né, Pai Nosso que estás nos céus, né? Então, se é nosso Pai, é porque não estamos sozinhos, temos irmãos. Então, a família de Cristo são todos, né? Somos todos nós. E a gente entende aqui nesta nova família que todos aqueles que aceitam o chamado de Cristo pertencem a esta família. Aceitar o chamado de Jesus, venha a mim, venha do jeito que você está, venha, né? Venha pertencer a esta família. Então, isso é muito importante. E eu quero relembrar, pastor, você está falando aí, eu lembrei do texto está no Guia de Estudos, Lucas capítulo 8, verso 19 e 21. Vieram a ter com ele sua mãe e seus irmãos, Lucas 8, 19 e 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, que fazem a vontade. Está aí a grande... rompem-se os muros aqui de uma casa. Essa notícia, ela é linda, ela é maravilhosa, porque hoje você tem pessoas nos assistindo que talvez estejam sozinhos. Não tem uma família, não tem mais o pai, não tem mais a mãe, não tem mais ninguém que ele possa chamar de família, que possa compor ali um núcleo familiar. Mas ele pode ter certeza que existe um Deus que o adotou como filho. Esse Deus criador e mantenedor de todas as coisas, que conhece as coisas mais simples da vida, como por exemplo, quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Esse Deus maravilhoso sabe que essa pessoa existe, sabe que você existe, sabe que você está aí. De repente passando por tantas aflições, tantos problemas, a solidão é uma coisa que dói. E quando Deus diz que você pertence à família dele, é só você querer, você já é parte dessa família. É algo que supera o entendimento humano, é algo maravilhoso. Acrescentando um pouquinho, pastor, nessa frase que você usou, que você que está sozinho, né? Você foi adotado por Deus. Eu quero ampliar. Não só, porque alguns são adotados, mas não têm parte na herança. Verdade. Não é? Com Deus é diferente. Você é adotado e ainda torna-se um herdeiro. Amém. Não é? Amém. Um herdeiro do reino, um herdeiro do reino. Tem os mesmos Né? direitos. Olha, você vai herdar uma parte. Não, você vai herdar o reino, o meu reino.
Esta é a garantia que Deus nos dá. Eu fico pensando na intenção de Lucas ao colocar isso, porque a gente, só para relembrar, acho que sempre vale a pena, Lucas tem uma visão diferenciada. Exatamente, ele quer incluir a todos. E o público dele é o gentio. Ele está escrevendo para o Teófilo, e o Teófilo, provavelmente um recém-convertido ao cristianismo, ele está dizendo assim: Teófilo, você e qualquer gentio, não existe mais barreira, não existe um seleto. Todos nós somos agora recebidos na família do Senhor, e como nós lemos o texto, aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós já voltamos. Estamos voltando para o nosso último momento. Olha, eu mandei um abraço para o Ivan no bloco anterior. Eu tenho que mandar um abraço para o Alex Landim, que é nosso amigo. Prometi o Alex, que é o coordenador dos cursos de pós-graduação do NASP Campus em Hortolândia. Um abraço, Alex. Bons tempos, aquele que estávamos juntos lá em São Paulo, viu, Eliade? Ivan, Alex, nós tínhamos bons momentos, momentos que marcaram a nossa vida. Deus continue abençoando você também e a sua família. Um abraço para a Denise e para os meninos. O Guia de Estudos apresenta agora, nós trabalhamos a questão do ensino. Jesus dá uma nova ideia de família e inclui a todos. Todos agora estão incluídos. Lembrando que essa intenção aqui do nosso autor do Guia de Estudos é mostrar que Jesus estava apresentando novas ideias para um mundo que estava totalmente distante, exclusivista, materialista. E agora ele apresenta uma nova família. E também nós temos a parábola, que é muito conhecida, a parábola do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. Só Lucas cita a parábola do bom samaritano, é bom lembrar isso também? Verdade. Como do filho pródigo, o bom samaritano, só Lucas está preocupado. Mais uma vez com essa visão de inclusão. Queridos, que lições nós temos, que definição de amor nós temos definitivamente quando estudamos a parábola do bom samaritano? Acho que a gente podia lembrar a parábola resumidamente. Vocês podem lembrar aqui? Claro que sim. Vamos lá. Temos a pergunta, alguém indaga Jesus, né? Que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta um pouco assim, egoísta, né? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna, né? Jesus responde de uma forma muito interessante, dizendo o seguinte, que está escrito, né? Ele tem essa resposta para essa pergunta. Mas o mais interessante é você pensar que a parábola contada por Cristo, ela conta a história de uma pessoa que estava caída, machucada, provavelmente salteadores o roubaram, bateram e assim por diante. Passa uma pessoa por ali, um sacerdote por ali, que deveria ser o que zela pela integridade não só espiritual, mas também física de todos aqueles que estão sob os seus cuidados, todo ser humano, não é verdade? Ele passa de largo, passa de longe, passa assim, não querendo se comprometer com aquela situação. E depois passa um levita também, não é verdade? Que tem o mesmo tipo de comportamento. Homens que deveriam representar o próprio Cristo, homens que deveriam representar um tratamento humanitário, um tratamento bondoso para com as outras pessoas, não querem se comprometer. Então, a Bíblia diz que Jesus insere um outro personagem, um samaritano passa por ali. Por que um samaritano? Existia uma rivalidade entre judeus e samaritanos, né? Os judeus olhavam para os samaritanos como se fosse assim, uma raça de pessoas um pouco menor, um pouco inferior, não é verdade? Mas é esse samaritano que passa, vê aquele homem caído. A Bíblia fala as ações que ele teve em relação àquele homem. A primeira ação, ele para. Quantos estão dispostos a parar para atender uma pessoa desconhecida? Quantos estão dispostos a usar um pouquinho do seu tempo
para poder atender alguém que você não conhece, que não vai lhe dar ibope, que não vai lhe dar aplauso, que não vai lhe dar retorno. Não vai dar ibope, é bom. É porque ninguém está vendo, não é verdade? Mas o mais interessante é você pensar isso. Ele para, limpa as feridas daquele homem, coloca aquele homem no seu animal, leva até uma hospedagem, paga para que aquele homem fique ali e diz o seguinte: olha, se ele custar mais do que eu estou pagando, quando eu voltar eu acerto. Quem é o próximo desse homem? Que tipo de sentimento tem esse samaritano em relação a essa pessoa que ele sequer conhecia? Quem está mais próximo de Deus? O levita? O sacerdote? Ou esse samaritano? Quem está mais próximo? E é interessante, pastor, você está colocando aqui, primeiro, quem faz essa pergunta para Jesus? Um doutor da lei, né? Um entendido. Interessante que ele chama Jesus de mestre. Ele sabia para quem ele estava perguntando. Ele também era um entendido da lei, né? E aí Jesus responde para ele: o que está escrito na lei? O que Jesus está dizendo para ele? E você viu que a resposta dele foi imediata, ele sabia. Exatamente. Claro. Exatamente. Então, Jesus, eu acho esses detalhes assim muito interessantes, porque até o guia de estudos apresentou uma informação muito... essas pessoas, esses doutores da lei, alguns deles usavam um filactério no pulso, né, como, né, uma bolsinha de couro, onde estava escrito porções notáveis da Torá, da lei. Então, é bem provável que aqui estava. Sim. Então, ele estava carregando no pulso a resposta. Né? Como às vezes nós carregamos a resposta, né, de um lado para o outro, seja no celular, seja... As respostas estão aqui. Estão, né? aí. E aí o guia usou uma expressão interessante, né? Ele carregava no pulso, mas não carregava no coração. Estava com ele, mas não nele, né? Lá dentro. Por que às vezes existe esse vazio, assim? Não é vazio, não é essa palavra. Por que existe esse abismo entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço? É que a ideia é que ele foi ensinado, né? Cresceu pensando na salvação como pelas obras, né? Eu tenho que fazer para ser aceito, né? Para ser salvo. E ele praticava tudo, né? Literalmente, ao pé da letra, né? A palavra. Mas aqui ele precisava exercer o que esta palavra queria que ele fizesse. Então, na prática, ele tinha que exercitar. E não adiantava ele dizer que tinha que amar a Deus, que tinha que amar ao próximo. Na prática, ele tinha que exercer esse amor. Ele tinha que praticar esse amor. Não importa quem quer que seja. E o próximo está ali. Então, se eu tenho a oportunidade, eu tenho que amar. Não é? E às vezes a gente ama coisas tão insignificantes e esquece de amar a obra-prima de Deus, que somos todos nós, né? A criação de Deus, a imagem, a semelhança de Deus. Não é? A gente está mais disposto a amar as coisas, pastor, do que as pessoas. Às vezes, vocês já viram um indivíduo nervoso, por exemplo, no trânsito, ao ver alguém encostou, alguém bateu, e às vezes chega ao extremo de agressões. Alguém bateu no meu carro, quebrou a lanterna do meu carro. Agora, e aí eu esqueço a pessoa, estou preocupado com aquilo que me atingiu, né? Se a gente racionalizar, isso acaba sendo meio absurdo, né? Nós somos bombardeados todo dia com a ideia de que precisamos ter e não ser. Se você tem, dentro do contexto de mundo que vivemos, você é. A Bíblia nos chama para ser, para podermos valorizar pessoas, gente, para podermos olhar para nossa esposa e não perder a oportunidade de dizer a ela o quanto ela é importante para nós, para poder dizer para os nossos filhos o quanto eles são importantes para nós, para poder não perder as oportunidades de conviver com essas pessoas e demonstrar todo o amor e carinho de uma consequência natural de uma vida com Cristo. Nós somos, infelizmente, bombardeados com a ideia que nós precisamos ter, quando na realidade nós precisamos entender que nós precisamos ser. Ser o quê? E você está colocando, guarda esse raciocínio, só quero colocar uma frase aí, essa ideia, para
alguns colocam a ideia de que para sermos, nós precisamos ter. Exatamente. Para que eu seja, eu tenho que ter. Se eu não tenho, eu não sou. Então, pode continuar, porque eu acho que você está trabalhando a ideia de... e isso nos faz mudar a prioridade. Dentro do contexto espiritual aqui, o pastor Eliade colocou um ponto que eu achei muito profundo e eu gostaria só de compartilhar um pouquinho mais essa ideia. Nós temos a ideia de que nós podemos merecer algumas coisas de Deus. Nós temos a ideia que podemos ser bonzinhos ou podemos fazer determinadas coisas para merecer determinadas coisas de Deus. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, pastor, eu não mereço nada. Ninguém merece nada. Nós recebemos as dádivas de Deus porque esse Deus é misericordioso e essa misericórdia se renova a cada manhã. Entender quem é Deus e entender quem eu sou me dá a possibilidade de entender também que sou inteiramente dependente da graça desse Deus maravilhoso. Muito bem lembrado, pastor. E é por isso que a ideia desse doutor da lei, ele faz a pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus falou, você tem que me seguir, tem que me obedecer, está tudo certo, não é? Mas só quero deixar bem claro para você, a salvação é gratuita. Eu já paguei o preço, você só precisa me aceitar. E o texto de Romanos 6:23, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Salvação através de Jesus. Ele tinha que aceitar a Jesus, não é? Que era a essência desse amor que estava ali na frente dele. O Guia de Estudos até usou uma frase, o pastor quer falar, a vida eterna não é uma questão de guardar regras. Sim, exatamente. Mas requer amor a Deus. Eu queria fazer uma pergunta a respeito disso. O senhor quer fazer observação, pastor? Eu só gostaria de fazer uma pequena observação. Não é que nós não tenhamos que fazer. Era exatamente isso que eu ia colocar. Não é isso. Exatamente isso. Toda obra que eu pratico deve ser uma consequência, um resultado do meu amor por Cristo e do amor de Cristo por mim. A motivação que me leva a fazer deve ser, eu amo tanto esse Jesus e esse Jesus me ama tanto que eu faço. Então, veja bem, as obras devem ser uma consequência da minha relação, da minha amizade com esse Jesus maravilhoso. Não uma troca, uma moeda de troca, eu vou fazer para receber alguma coisa. Não é assim. Deus não trabalha dessa forma. O amor de Deus por mim é incondicional. Não importa o que eu faça, Ele me ama. Mas quando eu respondo a esse amor, quando eu respondo à atitude de amor de Deus por mim, as obras que eu pratico testificam desse amor, dessa relação que eu tenho com Ele. E lembrando que é através desse amor de Jesus, o amor de Cristo me motiva, né? Paulo fala que ele me constrange, né? Então eu sou motivado por esse amor a obedecer. É tanto amor, né? É tanto amor, né, que eu fico constrangido se eu não obedecer. Interessante que quando o doutor da lei pergunta e Jesus fala, né, ele responde, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus, né, de todo o coração. Ele pergunta, mas Jesus, quem que é o meu próximo? Aí através dessa pergunta que Jesus vai dar a introdução à parábola, né? Sim. Que ele coloca. E, então veja, quem é o meu próximo? O próximo é aquele que eu amo, aquele que eu tenho convivência todos os dias, né? Com quem eu me relaciono, o colega de trabalho, alguém da família, é tudo muito fácil, né? Agora, o meu próximo pode ser quem? Um bêbado que eu encontrei na rua, né? Uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está ali mal cheirosa, mal vestida. Esse é o meu próximo. E a senhora White, ela fala muito bem sobre isso, que ela diz que todo próximo é todo aquele que depende da misericórdia de Deus, não é? Ou seja, nós somos aquele que pertence à família humana. Então, esse é o meu próximo. Então, a quem eu encontrar é o meu próximo. E o que ele precisar de mim, eu tenho que exercer o amor que me motiva a obedecer. Muito bem colocado, pastor. O guia até citou o texto de Levíticos 19, 18, porque às vezes nós achamos que nos referimos só a o mandamento do amor no Novo Testamento. Essas são orientações que Deus deu para o seu povo no Antigo Testamento. E o 19, 18 lá diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E o guia até diz, quem é o próximo aqui? E ele é definido no verso, os filhos do teu povo. Pastor, é interessante essa colocação interessante feita. isso. Quem é o teu próximo? Tá todo Porque mundo. quando Jesus diz que está escrito, não existia Novo Testamento ainda ali.
Então, quando ele cita isso, é exatamente as escrituras do Velho Testamento. Então, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Algumas pessoas têm a ideia de que o Deus do Velho Testamento é mais severo e assim por diante. Não. O nosso Deus é um Deus de essência, essencialmente de misericórdia, de bondade e de amor. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus é amor. Até a justiça aplicada por Deus, ela está recheada de misericórdia, de bondade e de amor. E aqui quando fala os filhos do teu povo, vai relembrar o quê? Não somos uma família? Uma nova família? É isso aí, exatamente isso. Então não tem por onde escapar, nós temos que amar o próximo, não tem jeito. Ele está por onde vamos. E ele faz é interessante que Lucas está preocupado em fazer esse elo, né, de inclusão mais uma vez aqui. Exatamente. Ele faz esse elo de inclusão lá nas curas de todos, sem preconceito, seja rico, seja pobre, quem teve necessidade vai receber a bênção. E a ideia é ele mostrar, né, que o seu próximo, você não tem, para você trazer o próximo, né, para dentro do seu coração, você tem que se esvaziar de você mesmo, né? Você não pode pensar em você. Então você tem que pensar no outro. E isso era o que Jesus mais fazia. Ele olhava para dentro do outro, o que ele estava sentindo, né? Ele via tudo, enxergava, lia o coração, né? As ações, as intenções. Então é pensar nas necessidades do outro, né? Para realmente amar de verdade. Você colocou um aspecto importante aqui, viu, pastor? Tem um texto no nosso guia que diz: o Senhor não vive para si. Verdade. Toda a sua lei, eu sublinhei frases do guia aqui, acho que vale a pena. Sim. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço, serviu a todos e a todos ajudou. Outra coisa que eu quero destacar para a gente concluir aqui, quando o pastor estava descrevendo os detalhes, Jesus descreveu o serviço prestado pelo samaritano em detalhes. Se compadeceu, chegou até o homem, enfaixou, ungiu com óleo, levou até a hospedaria, pagou antecipadamente pela estada, prometeu pagar de volta qualquer despesa que houvesse a mais. E aí o guia diz assim: todas essas partes do serviço prestado pelo samaritano juntas definem o verdadeiro amor como algo sem limites. É o que o Senhor deseja que todos nós compreendamos e dessa forma compartilhemos com todas as pessoas em todos os lugares. E a gente vai transmitir isso não por obrigação, mas porque o Senhor está no nosso coração. Quero agradecer o pastor Eliéder, nos encontraremos na semana que vem. O pastor Marivaldo, foi muito bom estarmos juntos e crescermos no conhecimento da palavra. Vamos orar a Deus nesse momento e agradecer ao Senhor. Pai do céu, obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos apresenta a Tua palavra. Amém. Obrigado porque a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, vai nos transformar. Amém. Obrigado pelo amor infinito que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Que transmitamos este amor a todas as pessoas que tivermos contato. Amém. Que a gente se interesse por cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom estarmos juntos, crescermos no conhecimento da palavra. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa, Lições da Bíblia.